É um privilégio muito grande estar aqui mais uma vez. É uma grande responsabilidade também, porque estou incumbido de trazer a palavra de Deus, né? E a minha oração é que Deus me use como um canal, que eu só tenha o trabalho de abrir a boca para que o Espírito Santo fale através de mim. E que Deus possa estar dando ouvidos a todos aqui para ouvir, um coração para receber e um espírito para praticar a palavra. Amém? Eu tenho essa noite proposto um tema: por que precisamos do avivamento? Nós estamos buscando esse avivamento, mas precisamos saber por quê. Por que nós precisamos? E eu espero que aqueles que já tinham lido previamente o tema, que você não tenha vindo para cá na expectativa de ter todas as respostas, porque eu não tenho todas as respostas. Porém, a intenção de nós meditarmos um pouco sobre o porquê nós precisamos do avivamento tem a intenção de fazer que os irmãos pensem, busquem o porquê eu estou fazendo isso, por que eu estou buscando, e nós vamos abordar algumas situações aqui. Mas é importante que você busque saber o porquê você está buscando, porquê você precisa do avivamento, para que nós não tenhamos a motivação errada para aquilo que nós estamos fazendo, né? E para nós falarmos um pouco, antes de falar desses porquês, né? Saber um pouco o que é avivamento, né? Eu fui procurar saber o que é avivamento e busquei aqui no dicionário informal na internet. Hoje é bom porque a gente pode rapidinho todo mundo tem acesso a qualquer tipo de dicionário. E no dicionário informal fala que avivamento significa despertar, acordar e tornar a viver. Aí eu fico pensando, todos nós aqui estamos vivos, não estamos? Quantos aqui se sentem vivos? Eu estou vivo. Amém? Mas se nós estamos vivos, por que então nós precisamos reviver? Porque se reviver é tornar a viver, existe alguma coisa que não está batendo aí. E para nós entendermos um pouco disso, nós temos que voltar lá no Éden, lá no início de todas as coisas. Porque quando Deus criou todas as coisas, Ele criou todo um ambiente, preparou tudo, fez tudo. E depois que Ele fez tudo, Ele colocou o homem no meio do jardim. E Deus é assim, queridos. Deus, primeiro, Ele prepara o ambiente antes de fazer qualquer outra coisa. Porque Deus é um Deus de propósito. E o propósito que Deus tinha para colocar o homem no meio do Éden era manter um relacionamento com essa criação, com essa criatura que Ele acabara de fazer. A intenção era trazer o reino dEle e estabelecer aqui na terra através do homem. Através desse relacionamento. E quando Ele criou o homem, Ele colocou uma condição para o homem. Ele falou, olha só, você pode comer de tudo que está aqui no jardim, porque você vai cuidar de tudo isso. Você vai fazer com que isso funcione de acordo com aquilo que eu planejei. Então, à medida que você estiver cuidando, você também pode se alimentar do fruto. Você pode comer de tudo, apenas da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa você não pode comer. Porque do dia em que você comer deste fruto, você certamente morrerá. E nós podemos ver isso em Gênesis 2, 15 a 17. Diz assim o texto: E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então aqui a gente vê uma cena onde Deus prepara um lugar perfeito para o homem. Existia um ambiente perfeito,
temperatura agradável, alimento farto, tudo funcionando perfeitamente bem. Mas Deus estabeleceu uma condição e deixou na mão do homem para escolher entre obedecer a Ele ou obedecer à vontade própria do homem. E nós conhecemos a história, porque infelizmente o homem decidiu ir atrás do desejo do coração dele, ir atrás daquilo que ele estava vendo e desejando, e esqueceu daquilo que Deus falou. E na minha infância, porque eu fui criado dentro da igreja, eu sempre falava, cara, eu não sei se eu vou ver Adão no céu, mas se eu vir Adão no céu, eu vou esganá-lo. Esse é o pensamento de criança, viu, gente? Porque no céu não tem esse sentimento. Mas eu sempre fiquei assim, que coisa! Mas à medida que eu fui crescendo, à medida que eu fui caminhando, à medida que eu fui entendendo as coisas de Deus, eu percebi que eu era um Adão também. Porque na minha caminhada, eu também esquecia das coisas de Deus e fazia aquilo que estava no meu coração. E todos nós, quando olhamos para nós hoje, nós encontramos em nós um tipo de Adão que prefere fazer aquilo que agrada, aquilo que é bom, aquilo que satisfaz a carne, em detrimento daquilo que Deus falou, em detrimento da vontade de Deus, em detrimento da orientação e do ensinamento que Deus nos dá. E nós podemos ver como aconteceu isso em Gênesis 3, de 1 a 6. Mas a serpente, mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comerás de toda árvore do jardim? Respondeu a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dela não comerás, nem tocareis nela, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto, comeu, e também deu ao marido, e ele comeu. Impressionante como Satanás é ousado ao se apresentar a Eva. Eu não sei onde Adão estava naquele momento, mas ele deveria estar do lado de Eva. Era o lugar dele. Eu não sei exatamente se ele estava do ladinho, provavelmente estava, porque ela comeu e deu para ele. Eu não sei o tempo disso, também não importa. O que importa é que Adão deveria estar cuidando de Eva. Não era para deixar Eva estar ali. Então, independente de se estava, se não estava, o importante aqui é ver o seguinte: como Satanás chega para a gente e lança uma dúvida no nosso coração a respeito da palavra de Deus. E eu quero dizer uma coisa para vocês: a estratégia dele ainda não mudou, é a mesma. Ele vai sempre querer colocar no teu coração, no meu coração, no nosso coração, uma semente de dúvida a respeito da palavra de Deus. A respeito daquilo que Deus falou. E a gente lendo aqui na palavra, ele primeiro sondou se Eva tinha conhecimento exato da palavra. Ele chegou e perguntou assim: vocês não podem comer dos frutos das árvores? Ele queria ouvir, porque ele não sabe o que está dentro da gente. Ele não tem conhecimento. E quando ela verbalizou, e teve um excesso de zelo a respeito da palavra, que ela falou: não, a gente não pode comer da árvore do conhecimento, não, e nem tocar. Deus não falou para não tocar. É óbvio que para comer tem que tocar, mas Deus não falou isso. Simbolicamente aqui é um excesso de zelo às vezes. É aquela história da doutrina.
Não, você não pode jogar futebol, você não pode ir no cinema, não é nada disso. Mas nós sempre acrescentamos alguma coisa para sermos mais santos do que o outro. Temos que fazer aquilo que Deus fala. Temos que obedecer o que Deus diz, e não aquilo que a gente acha e pensa. Então o que aconteceu foi que, quando ele percebeu um excesso de zelo e uma confusão da informação entre aquilo que Deus falou e aquilo que está no coração da pessoa, do ser de Eva, ele foi audacioso quando ele falou: certamente você não vai morrer. O que Deus falou? O dia que comerdes, certamente morrerás. E o que Satanás fala? É nada disso, cara. Não vai morrer nada. Tu acha que tu vai morrer? Certamente você não vai morrer. Que isso? Pode continuar fazendo as coisas erradas mesmo. Pode continuar omitindo e não vivendo aquilo que Deus falou. Esquece isso, isso é besteira. Deixa para quando você for mais velho. Deixa para quando você tiver mais idade. Isso é caretice. Ser crente é ser careta. Para com essa palhaçada. Vocês estão entendendo isso? Vocês estão entendendo como Satanás trabalha na vida, na mente, na nossa mente? Ele vem com força para atingir a nossa mente. Porque, queridos, o campo de batalha preferido de Satanás é na nossa mente. Porque é na nossa mente que é geradas as dúvidas. É na nossa mente que são gerados todos os pensamentos que às vezes fazem nós fazermos coisas diferentes, erradas, contradizentes daquilo que Deus falou. Então Eva preferiu acreditar que ela não ia morrer. Que ela ia ser igual a Deus. Ela ia ser semelhante a Deus. Aí eu te pergunto, por que Satanás se transformou em Satanás? Quando ele era Lúcifer, quando ele era alguém lá no céu, que tinha uma autoridade especial. Porque ele também quis ser semelhante a Deus. E ele incutiu essa semente no coração de Eva, e ser semelhante a Deus. E queridos, quando nós dizemos não para aquilo que Deus fala, nós indiretamente estamos querendo ser semelhantes a Deus, porque entendemos que nós temos mais conhecimento, mais sabedoria, mais poder de fazer as coisas do que o próprio Deus. Porque se Deus diz não faz, por que você faz? Por que eu faço? Aquilo que Deus fala para eu fazer, por que eu não faço? E aquilo que Deus pede para eu fazer, para eu não fazer, eu acabo fazendo. O que é isso? É essa semente que está dentro de mim, é essa semente que está dentro de você, que parece que a gente quer ser semelhante a Deus. Queridos, Deus falou: o dia que comerdes, certamente morrerás. Aí eu te pergunto, Adão e Eva comeram, eles morreram ou não morreram? Porque depois eles continuaram a viver, e isso é que eu acho intrigante. E às vezes a gente fica assim, pô, então não morreu. Mas aí é que está o X da questão. Porque eles não morreram fisicamente. Isso iria acontecer lá no futuro. Mas naquele momento em que eles comeram do fruto, eles perderam tudo que eles tinham de melhor, que era o relacionamento com Deus. A ligação da própria vida foi cortada. Então o espírito deles morreu. Não tinham mais ligação com Deus. Estavam mortos. A verdadeira morte é o total separação de Deus. A morte física é um tipo de morte, mas a morte espiritual é a verdadeira morte, porque é a ausência de Deus pela eternidade. E foi isso que aconteceu com eles naquele momento. Era disso que Deus estava falando. Então, queridos, por que nós precisamos do avivamento? Primeiro, porque embora você esteja respirando, não significa que você esteja vivo.
Embora você esteja caminhando, não significa que você está vivo. Jesus disse em João 14:6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Esse versículo, querido, quando nós lemos, nós precisamos entender que é a expressão, a revelação da solução que Deus trouxe para resgatar o plano original, de estarmos ligados com Deus, de termos conectados novamente com a vida, de termos novamente a vida entrando dentro de nós e revivendo o nosso espírito, trazendo vida ao nosso espírito que está morto sem Deus, sem Jesus. Quando Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Sabe o que significa isso? Exatamente o que está escrito. Não há outro caminho para nos chegarmos a Deus. Não há vida sem Jesus. Não há direção, caminho sem Jesus. Não há verdade sem Jesus. Você pode crer nisso e você pode não crer nisso. Isso é opção do ser humano, o livre arbítrio. Porém, o fato de você crer ou não crer não vai mudar essa verdade. Porque isso é uma verdade absoluta. Não tem variedade. Não tem explicação, não tem assim uma interpretação diferente. Jesus é o caminho, Ele é a vida, Ele é a verdade. E se nós continuarmos lendo aqui, em Gênesis, nós vamos ver que o homem busca sempre dar um jeitinho. Ele busca sempre fazer algo para chegar até Deus. Para se purificar, para se chegar até Deus. E nós vamos ver um exemplo interessante, porque se nós formos aqui em Gênesis 3, no versículo 8, diz assim, quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor. Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim, e chamou Deus, versículo 9. Ele perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi sua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo. Eles estavam nus, eles perceberam que estavam nus. Agora no versículo 7, se a gente for ver lá, a gente vai ver que eles cozeram folhas de figueira para si. Para cobrir a nudez deles, eles cozeram folhas de figueira para eles. E aqui, queridos, eu vejo que essa questão, essa tentativa de Adão e Eva de cozer folhas e fazer roupa para eles, é o primeiro exemplo de religião que houve. É a minha maneira de pensar. Sabe por quê? Porque religião nada mais é do que uma tentativa do homem de se religar com Deus. E ele cria coisas para se chegar até Deus. Se você subir uma escada de tantos degraus, 365, de joelho, você vai agradar a Deus. Se você se rasgar todo, se você se martirizar, se você tem vários exemplos aí. De religião, tentando fazer, imputar sobre as pessoas o que as pessoas precisam para se chegar até Deus, para serem melhores pessoas. E queridos, entenda, religião não vai te levar a lugar nenhum. Religião não te conecta com Deus. A única coisa que te conecta com Deus é Jesus.
Não importa se a denominação é evangélica, se é outra denominação, se é outra religião, não importa. Religião, meus queridos, é a coisa que mais causa guerra no mundo. Porque por causa da religião, eu sou separado dos outros. A religião, em vez de trazer a pessoa para junto, empurra a pessoa para longe, porque você é diferente, então você vai embora. Porque o teu cabelo está comprido, você não merece estar aqui. Jesus não faz isso! Jesus nunca nega ninguém que chega para Ele. Mas a religião, sim. A religião cria barreiras. A religião cria obstáculos. E nós não podemos deixar que isso entranhe dentro de nós. Nós não podemos ser religiosos. Porque se você for ler na Bíblia, quem Jesus mais combateu quando esteve aqui foram os religiosos. E eu fico pensando, se Jesus viesse hoje, em vez de naquela época, quem ele estaria combatendo? Os líderes das igrejas. Aqueles que estão em lugares especiais, venerados pelos homens. Porque eles se colocaram lá. Se usaram daquilo que Deus deu para se transformarem em super pessoas. E Jesus está longe disso. Ele está tão longe que quando ele entrou em Jerusalém, ele entrou num jumento. Ele não entrou num cavalo. Ele não entrou num animal mais pomposo. Porque Jesus não é assim. Ele não precisa provar quem Ele é para ninguém, porque Ele é. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é a palavra viva. Ele é a verdade. Ele é a vida. E Ele não precisa provar isso para ninguém. Nós é que temos que experimentar isso. Somos nós que temos que ir até Ele. Abrir a nossa vida. Reconhecer que nós não somos nada. E permitir que Ele seja tudo em nós e através de nós, para a glória dEle. Religião. Religião tanto não funciona. Como não funcionou ali. Porque eles estavam vestidos. E quando Deus chamou, e aí é que a gente precisa entender, a religião, ela é visível para os homens, mas não tem significado nenhum para Deus. Porque eles estavam se sentindo cobertos. Adão olhava para Eva e não via a nudez dela. Eva olhava para ele e não via a nudez dele. Mas quando Deus apareceu, eles correram e falaram, Deus, nós estamos nus. Porque nada que nós façamos vai encobrir a nossa fraqueza, as nossas mazelas e os nossos pecados. Somente o sangue de Jesus. Porque depois que aconteceu tudo isso, Deus feriu um animal e fez para eles de um cordeiro, de pele de cordeiro, fez já apontando para Jesus, a morte de Jesus, iria nos colocar uma nova roupagem. Uma armadura que nos protege do maligno. Uma armadura que nos identifica no mundo espiritual como filhos de Deus. E não mais como religiosos, como criaturas apenas. Porque nós precisamos de um avivamento. Por essas coisas que nós falamos até agora. Mas também porque existe uma necessidade, queridos, dos filhos de Deus se revelarem para a criação. Em Romanos 8, 19 e 20, diz assim, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus,
Porque a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que sujeitou. Queridos, a criação inclui o ser humano, porque o ser humano sem Jesus é apenas criatura. Existe um dito, todo mundo é filho de Deus. Não é verdade. Eu posso escandalizar alguns, tem pessoas na internet que estão me ouvindo, me desculpe. Eu posso estar te escandalizando, mas a palavra de Deus me garante que os únicos que têm o poder de serem chamados filhos de Deus são aqueles que creem e entregam a sua vida a Jesus. Senão é apenas criatura. E essas criaturas estão esperando algo acontecer. Porque, queridos, quando Adão pecou, nós herdamos esse pecado. Sem Jesus, existe um vazio enorme aqui dentro de nós, que nós não entendemos. E nós buscamos saciar, encher esse vazio, com namoro, com trabalho, com religião, com coisas para fazer, com amizade, com bebida, com droga. A gente tenta tudo, mas não vai adiantar. Porque esse lugar só pode ser ocupado por Jesus. Só Jesus vai te dar o sentido de estar completo. Só Ele, só Ele, só Ele. E toda a criação geme, esperando que os filhos se manifestem. Nós precisamos nos apresentar ao mundo como filhos de Deus. Somente os filhos de Deus são cheios de vida, pois têm dentro de si a própria vida, que é Jesus. Quando você caminha e age de forma diferente, no meio do caos, no meio da confusão, um sorriso que você dá, uma palavra de vida que sai da tua boca, vai te fazer diferente, vai fazer com que aquela pessoa queira saber o que é isso. Por que você não para de rir? Se está tudo uma confusão. Porque a minha alegria vem do Senhor Jesus. E essa alegria é a minha força que me capacita a passar por todas as coisas. E queridos, eu não tinha planejado falar isso, mas de repente eu estou sentindo de falar sobre a alegria. Satanás tem tentado tirar a tua alegria. Satanás tem tentado tirar a tua alegria, sabe por quê? Porque é a fonte da tua força. A palavra diz que a alegria do Senhor é a tua força. Então, querido, não se sujeite a isso. Entre no teu quarto, busque a presença de Deus, porque na presença de Deus há abundância de alegria, de acordo com a palavra de Deus. Entre na presença de Deus, busque a presença de Deus, clame para o Senhor. Senhor, eu quero a tua alegria, porque alegria é diferente de felicidade. Felicidade é da alma, alegria é do espírito. Felicidade depende de algo bom acontecer, alegria só depende da presença de Deus agindo na tua vida. Não depende de nada acontecer ao seu redor. Quando você entra na presença de Deus, querido, você sente uma alegria, porque Deus está ali. Então não deixe com que o diabo tire, roube a tua alegria. Deus quer que nos avivemos para que possamos levar a vida aonde o pecado tem levado à morte. Nós precisamos mostrar às pessoas que estão do nosso lado que enquanto as pessoas buscam nas coisas, elas estão morrendo. Mas se buscar em Jesus, aquele Jesus que mudou a tua vida, eles vão ter vida dentro deles. Avivamento não pode ser visto como uma campanha apenas. Algo que nós fazemos de tempo em tempo. Avivamento, queridos, é algo que você precisa buscar o tempo inteiro. Avivamento é vida com Deus, dia após dia. É não se satisfazer
com que está sendo bom na presença de Deus, buscando sempre o melhor. Porque, queridos, quem limita o poder de Deus na nossa vida somos nós. Porque o nosso Deus não tem limite para o seu poder. Se Ele quiser derramar todo o poder sobre a sua vida, e você deixar, Ele vai fazer. E você vai ser uma bênção para onde você for. Agora, se você limitar isso, Ele não vai te invadir. Ele vai deixar e vai agir até a medida que você deixar. Avivamento é viver de Deus, por intermédio de Deus e para Deus. É esperar de Deus todas as coisas. É esperar em Deus o agir através de você, para apontar para Ele, para a glória dEle, para que o nome dEle seja glorificado. Em 1 Pedro 2,9, e nós cantamos, o primeiro cântico que nós cantamos falou sobre isso. Isso para quem prega é uma bênção, porque a gente chega aqui com aquele coração apertadinho, né? Pô, será que é isso mesmo? Será que é isso que Deus quer que eu fale? Só quem prega sabe o que é isso. Aí Deus vem e fala, filho, eu estou cuidando de você e do meu povo. É isso mesmo. Está lá em 1 Pedro 2,9. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Queridos, nós precisamos aprender a viver de Deus, por intermédio de Deus, para Deus exclusivamente. Depender de Deus todos os dias. Se relacionar com Deus todos os dias. Todos os dias e todos os momentos. Mas como fazer isso, queridos? Eu não consigo fazer isso, é muito difícil. Isso, queridos, às vezes nos impede de fazer. Sabe por quê? Porque a gente foca na nossa limitação. Mas eu tenho uma boa nova para você. Jesus sabe disso. Jesus sabe que sozinho você não pode fazer. E Ele diz isso na sua palavra, em João 15, versículo 5. Ele declara isso. Sem mim, nada podeis fazer. O que você pode fazer sem Jesus? Nada. 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 Se você pensa que sem Jesus você consegue fazer alguma coisa, você está redondamente enganado. Porque quando Jesus, Ele não falou algumas coisas. Ele não falou que algumas coisas você poderia fazer. Ele falou, sem mim, nada podeis fazer. Então significa, queridos, que eu tenho que depender de Deus mesmo. Para fazer tudo. Para entrar dentro de um carro e dirigir, eu dependo de Deus. Mas eu tenho inteligência, eu sei dirigir, eu tenho carteira. É? Pois é, mas você depende dEle. Porque se Ele tirar a mão, querido, vai acontecer alguma coisa. Não significa que, de repente, você está livre de acontecer algumas coisas, porque nós estamos vivos. E Ele diz que no mundo tereis aflições, então não significa que as coisas não vão dar errado. Podem dar errado, mas a questão é o seguinte, Ele vai estar contigo no momento da aflição. Ele não falou que você não iria entrar na fornalha. Mas se você entrar na fornalha, você pode ter certeza que Ele vai estar lá contigo. E você vai dar glória a Deus lá dentro. Se você por um acaso estiver preso, encurralado numa situação, como Paulo estava lá, não fique dizendo, ó dia, ó azar, que coisa chata, Deus me abandonou. Começa a glorificar Deus, porque Paulo fez isso, e sabe o que aconteceu? As cadeias se romperam. Então, querido, em vez de ficar reclamando, começa a glorificar Deus. Começa a glorificar Deus, porque olha só, eu vou dizer uma coisa para vocês. Deus age na nossa vida, nas pequenas coisas, e a gente nem percebe. Vou dar um testemunho aqui rápido, porque parece besteira. Eu, às vezes, quando estou atrasado,
e preciso de uma vaga num lugar perto de onde eu vou, queridos, eu peço a Deus uma vaga. E eu já tive a experiência de que eu não podia chegar atrasado num lugar. E eu pedi a Deus, Deus, eu preciso dessa vaga, eu preciso dessa vaga. Sans pena. Ali, tinha um carro parado. Tinha uma vaga e o carro estava parado na vaga. Falei, esse cara não vai estacionar e está atrapalhando. Eu já comecei a reclamar, né? Na hora que eu parei atrás dele, dei uma piscadinha de farol, ele chegou o carro para frente, eu estacionei ali. Deus guardou aquela vaga para mim. Você pode achar isso besteira, mas eu glorifiquei a Deus, porque eu entendi que foi Deus que fez isso. Tiveram dias que não aconteceu, mas eu não estava com tanta necessidade, eu só precisava. E Deus, Ele atende às minhas necessidades, não os meus caprichos. Deus não é o meu empregado. Eu que sou servo dEle. Pela sua graça e pela sua misericórdia, Ele concede algumas coisas para mim de mimo. E eu glorifico a Deus. Eu não tenho aquilo, mas eu tenho isso, glória a Deus. Eu tenho presença de Deus, glória a Deus. Mas eu não tenho aquilo, Desculpe a expressão, dane-se. Eu tenho o que é mais precioso, que é o meu Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que está comigo de manhã, de tarde, de noite. Quando eu durmo, Ele fica ali do meu ladinho, cuidando de mim. Quando Ele acorda, Ele já está ali dizendo, meu filho, eu estou aqui. Durante o dia inteiro, Ele está comigo. E eu tenho que valorizar isso. Porque Deus não é um cartão de crédito. Deus é Deus. Eu não tenho que usar Deus. Eu tenho que permitir que Deus me use para a glória dEle. Nós invertemos um pouco o papel aí. Glória a Deus. Mas quando Ele diz que sem mim nada podeis fazer, significa que então nós não precisamos ficar preocupados pela nossa limitação. Nós temos que buscar nele a forma de fazer todas as coisas. E ele diz nesse mesmo capítulo 15 de João, ele dá a chave para nós fazermos todas as coisas. Ele diz assim, permanecei em mim. E eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Então o que eu devo fazer? Eu não tenho que ficar olhando para a minha limitação. Eu tenho que olhar para a videira, me agarrar na videira, me ligar na videira, permanecer ali agarrado na videira, para que eu possa fazer. Avivamento não é o meio para buscar a presença de Deus, seu poder e sua glória. Avivamento é fruto de um relacionamento que é gerado pelo relacionamento que você tem com Deus. Se você permanecer na videira, ligado na videira, você vai receber como fruto esse avivamento contínuo. Você estará revivendo para Cristo, revivendo os teus sonhos, revivendo direcionamento, revivendo coisas que Deus ainda vai mostrar que você não sabe ainda, nem eu. Avivamento é permanecer, é o fruto de estarmos ligados e permanecermos ligados. Mas o que eu preciso fazer para estar ligado? Eu não consigo, para fazer, eu tenho que estar ligado. Mas o que eu faço para estar ligado? Eu vou dar uma dica para vocês. Primeira coisa, adore ao Senhor em todo o tempo, por tudo, porque Ele é digno de receber toda a glória, toda a honra, todo o louvor, sempre.
fazendo ou não fazendo as coisas para você, respondendo ou não respondendo as suas orações, curando ou não curando, te dando ou não emprego. Adore ao Senhor. Sabe por quê, queridos? Quando você adora ao Senhor, a palavra de Deus diz que Deus habita aonde? No meio de quê? Dos louvores do seu povo. Quando você abre a boca para adorar a Deus, você cria um ambiente para Deus habitar. Você cria um ambiente para Deus estar ali. Você cria um ambiente para que Deus se manifeste. Você cria um ambiente para Deus te encher da presença dEle. Você cria um ambiente para Deus falar contigo. Você cria um ambiente para Deus. Então, queridos, comece adorando a Deus. Todos os dias, por tudo. Pelas pequenas coisas que você vê que Deus está se revelando a você como Deus. Como Deus que se preocupa, como Deus que cuida, como Deus que está olhando para você o tempo inteiro. Não permita que Satanás coloque na tua cabeça que em algum momento Deus esqueça de você. Porque olha, a palavra de Deus diz que o teu nome está escrito na palma da mão dEle. Isso significa que continuamente Ele está olhando. E os olhos de Deus estão continuamente sobre você. A mão de Deus está continuamente sobre você para te guardar, te proteger, para te sustentar, para te levantar. E nós podemos ver isso quando Pedro, ele estava olhando para Jesus, estava ligado na videira, estava ali, estava andando sobre as águas. De repente ele olhou ao redor para as circunstâncias, e ele começou a afundar. E ele pede ajuda a Jesus, Jesus imediatamente tira ele de lá. Talvez você hoje esteja aqui se afundando. Clame ao Senhor, adore ao Senhor, e Ele vai chegar até você e vai segurar você pela mão e vai te colocar de pé de novo em nome de Jesus. Adoração coloca Deus no lugar dele, no alto e no sublime trono, e nós no nosso lugar, totalmente dependentes dele. A adoração traz o local onde estamos, traz Deus para o local onde estamos e cria esse ambiente para a manifestação do poder dele. Adoração e comunhão com Deus. Não existe como ter comunhão com Deus sem você fazer duas coisas: orar. Hoje de manhã nós tivemos um período bom de oração aqui, amém? Quantos estavam aqui de manhã? Muito bom, não é? Falando com Deus, colocando diante de Deus as nossas necessidades, certos de que Ele está nos ouvindo. E se nós temos certeza que Ele nos ouve, de acordo com a palavra dEle, diz que se nós temos essa certeza, então certamente Ele irá nos responder. E para termos comunhão, nós temos que orar, mas temos que passar tempo com a palavra. Nós temos que entrar nesse livro aqui, nós temos que ler essa palavra, porque é onde Deus vai falar conosco. Por que que nós precisamos de avivamento, meus queridos? Ministério do Louvor pode subir. Porque Deus espera isso de nós. Porque Deus espera que nós sejamos avivados, que o nosso espírito esteja cheio da vida dEle, e que essa vida transborde em nós, quando nós falarmos, quando nós caminharmos, quando nós estivermos com alguém, quando nós estivermos sozinhos, quando nós estivermos num grupo. Essa vida precisa emanar de nós. Mas, para isso, nós precisamos estar ligados na videira. Porque se nós não estivermos ligados, nós não vamos conseguir. Eu quero cantar aquele louvor. Esperando, cadê o Vaguinho? O Vaguinho está subindo a escada. Amém. Que fala a cada passo que eu dou, em cada frase que eu falar. E que isso possa ser algo. Eu vou ser sincero com vocês. Tem alguns cânticos que a gente canta aqui, que eu fecho minha boca.
Não porque eu não quero cantar, porque eu olho e falo assim, pô, Senhor, eu quero isso, mas eu não estou vivendo isso ainda, mas eu quero isso. E sabe o que eu penso quando Deus ouve algo assim, sincero? Ele se agrada. É melhor você ser sincero com Deus do que você permitir ou deixar que você seja um ser religioso. Porque às vezes a gente veste uma roupagem, porque nós estamos aqui na igreja, então eu sou pastor, se eu não levantar a mão as pessoas vão achar alguma coisa, se eu não levantar, queridos, relacionamento com Deus é entre você e Deus. Se você começar a se preocupar com o cara que está pensando o que você está pensando, o que você está fazendo, você já se desligou. Então eu quero convidar todos que fiquem de pé. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com este povo que se chama pelo Teu nome neste lugar, desde agora e para sempre. E todos abençoados nesta noite dizem: amém. Aplauda o Senhor, uma boa noite, um bom domingo, um restante domingo abençoado, uma semana de vitória em Cristo Jesus para você e toda a sua família, em nome de Jesus.